nós temos aqui um onboarding muito bom. A gente traz o assessor que pisa no escritório, ele tem processos bem definidos, ele tem áreas bem definidas. E você estava lá não só dentro do ranking, mas top 2, algo que foi primeira vez na história da Critéria que a gente teve um assessor top 2. Isso foi emocionante para todo mundo, eu estava lá. Se você conseguir juntar essas 6 coisas, é impossível o seu cliente te abandonar, é impossível ele não confiar em você. Então, essa relação que eu tenho com o meu cliente mudou muito o meu crescimento. Se eu olhasse para o passado e fosse fazer alguma coisa diferente, o que você faria? Eu falaria que eu já teria focado em pessoa jurídica lá no começo, porque eu acho que lá abre um leque gigante para o assessor trabalhar. Muito boa noite, senhoras e senhores. Meu nome é José Miguel, sou responsável pela expansão na Critéria. Estamos dando início a mais um quadro, o primeiro episódio de um quadro do Critéria Cast, o podcast da Critéria. Esse quadro chama-se Papo de Assessor, uma conversa franca, um papo reto aqui com o nosso time comercial. Começando o primeiro episódio, não poderia ser diferente, o nosso queridinho, o top 1 do meu coração, mas é o top 2 do Brasil, Raul Rusni, sócio da Critéria Investimentos. Boa noite, Raul. Boa noite, senhor José. Como é que você tá? Muito bem, e você, meu amigo? Muito bem também, melhor agora. Que bom. Raul, você é o principal case de sucesso da Critéria, né? Eu acho que uma coisa assim, a gente tem muito orgulho de falar é que você foi criado dentro da Critéria, né? Você era um cliente nosso, não veio do mercado bancário, era dentista. Bom, conta um pouquinho essa história pra gente, Raul, por favor. Já deu spoiler, Zé. Gente, só para contar um pouquinho, né, Zé, a minha história, que acho que nem todos sabem, mas a minha formação acadêmica é bem distante do lado financeiro, de economia, finanças, etc. Minha formação acadêmica fiz odontologia, fiz USP lá em Bauru, mas sempre me envolvi com o mercado financeiro, sempre gostei, sempre estudei. Só para você ter uma ideia, eu formei em 2007 e em 2008, logo depois de formado, eu já tinha curso na B3. Naquela época a B3 dava curso presencial, era super interessante. Eu acabei vindo para cá fazendo curso e não parei mais. Hoje, acho que eu tô na Critéria desde 2018. Você como cliente tá na Critéria desde quando? Eu sou cliente XP mesmo desde 2008 e da Critéria acho que desde 2017, provavelmente. E por um acaso, um feliz acaso, hoje um dos assessores que era da Critéria é meu amigo pessoal. Eu encontrei um dia numa Expert em 2018 e papo vai, papo vem. Só para dar um pregresso, já tinha clínica, já morava em São Paulo, etc. Tava bem na minha profissão, tá bem sucedido, mas estava cansado, queria mudar, queria fazer um turnaround na minha vida. E uma das escolhas, meio ao acaso, foi ser assessor de investimentos, uma coisa que eu sempre gostava, que eu sempre achava interessante fazer. Já fazia com família e amigos, já dava aquelas famosas dicas de investimento e etc. Lógico, embasados em conhecimento, porque eu sempre gostei muito de estudar e me aprofundar. E um dos assessores que era da Critéria, um dia me convidou, falou, vai conhecer o escritório, vai conhecer como funciona a estrutura. E foi amor à primeira vista, meu amigo. Fui na Critéria, conheci o pessoal, uma galera jovem, uma galera dinâmica, muito parecida comigo. E cá estou hoje. Que maravilha. O Raul, e o primeiro dia? Você tirou um core, se vinculou a XP, entrou no contrato social da Critéria, recebeu luva, recebeu o mínimo garantido. Como é que foi o primeiro dia de trabalho aqui na Critéria? Na época não tinha nada disso, meu amigo. Aqui era um computador no telefone e vai. Mas foi basicamente isso. Eu realmente era dentista de um dia, no outro dia já não era mais. Eu passei na Ancor de primeira. E logo quando eu passei, eu realmente vendi as clínicas e já vim aqui com assessor na Critéria, tá? Eu posso até comentar que nós tivemos uma evolução gigantesca de quando eu entrei para hoje. Hoje nós temos aqui um onboarding muito bom. A gente traz o assessor que pisa no escritório, ele tem processos bem definidos, ele tem áreas bem definidas. E era um pouco diferente quando eu entrei. Era mais ou menos assim, realmente tá aqui teu computador, seu telefone e vai. E deu certo. Eu fico imaginando se eu tivesse todo o onboarding naquela época. Onde eu ia estar, meu amigo? O céu é a lua. O limite é a lua, entendeu? É o céu. Então, foi basicamente isso. Eu comecei... nosso escritório era no Itaim ainda, era uma equipe bem menor do que é hoje. Sentei do lado de pessoas que me ajudaram muito. Hoje eu faço questão de quando um assessor entra aqui, faço questão de ajudá-lo, faço questão de ver o crescimento dele. Eu acho que é importante para o escritório, ainda mais como sócio, perceber que o crescimento do assessor é um crescimento meu também. Não, muito legal. E Raul, conta um pouco pra gente como é que você montou a sua carteira
E além disso, como é que é a sua dinâmica com os seus clientes? Eu acho que uma das coisas mais peculiares, e eu imagino que seja um segredo de sucesso seu, é a relação que você tem com seus clientes, uma relação de muita confiança e uma relação muito proativa, né, de amizade. Conta um pouquinho como foi adquirir essa confiança, os clientes e o processo de formação da sua carteira. Não, isso que você falou é 100% do que eu faço. Eu tenho uma relação muito boa com meus clientes. Como todo começo de um bom assessor, a gente sempre começa com famílias e amigos. Então você acaba trazendo pai, mãe, tio, irmão, primo, etc. E você começa no teu hall de amizade. Eu sempre fui muito bem relacionado, sempre tive boas amizades e comecei assim, prospectando famílias e amigos. E o mais engraçado é que todo mundo me conhecia como dentista. E quando eu comentei, olha, agora eu sou sócio no escritório de investimento, assim, ninguém estranhou. Porque já estava no meu DNA ajudá-los a fazer isso. Só que dessa vez eu estava fazendo de uma forma profissional e ganhando por isso. Então já mudou a situação. Então, assim, não foi estranho quando, por exemplo, eu comentei com amigos da faculdade que eu tinha um escritório de investimento, que hoje eu era sócio, etc. Então, a gente começou assim. Uma coisa que eu sempre mantive também foi um foco muito no comercial. A gente aprende, por exemplo, quando a gente entra numa academia de vendas, que eu fiz no começo dentro da XP, de que você tem que fazer o relacionamento com o cliente, depois de X vezes, X meses, você pedir indicação. Eu não fazia isso, eu não perdia tempo. Na minha primeira conversa com o cliente já abria a conta, naquele exato momento eu já falava assim, então já que nós estamos abrindo conta, que você já tem essa confiança em mim, já pode me indicar pelo menos 5 pessoas próximas de você para que eu possa ajudá-los, contribuir na vida deles também, na parte financeira e etc. Tanto que, números do passado, né? Eu entrei mesmo aqui final de 2018 e comecei a trabalhar realmente em janeiro de 2019. Dezembro de 2019 eu tinha captado 100 milhões de reais. Para aquela época era uma captação absurda, tanto que chamou atenção, acabei virando sócio. Qualquer época, né? Qualquer época essa captação é absurda. Esse ano eu já captei 93 milhões, hein? E tô contando. Então, a gente sempre tive esse comercial muito forte. Relacionamento com o cliente, eu acho que é o grande diferencial de um atendimento. Porque se a gente olhar plataformas de investimento, todas elas vão ter CDB, fundo e etc. Então, o que diferencia o assessor, um escritório de outro, um assessor de outro? É o relacionamento que você tem com o seu cliente. É a confiança que você passa para ele. Eu sempre falo que o sucesso no longo prazo ele é definido em 6 palavras, 6 adjetivos, digamos assim. Seriam a dedicação, foco, persistência, garra, honestidade e lealdade. Se você conseguir juntar essas 6 coisas, é impossível seu cliente te abandonar, é impossível ele não confiar em você. Então, essa relação que eu tenho com o meu cliente mudou muito o meu crescimento, a ponto de pessoas falando assim, ó, pode falar com o Raul que ele vai resolver. E normalmente quando a pessoa é amigo e indica, ela fala assim, ó, fala com o Raul que ele resolve. Uma coisa bem simples. Aí eu tenho todo aquele trabalho de explicar para o cliente novo o que é o escritório. Hoje nós somos um grupo financeiro gigante, nós temos 6 empresas debaixo do grupo, então tem que mostrar para o cliente exatamente como é. Então todo esse trabalho veio desse comercial que eu sempre bati forte, tá? Não, perfeito. E você comentou, quando você entrou aqui não tinha um onboarding bem estruturado, eu imagino que a gente não tinha áreas de apoio, mesa operacional, mesa de RV, mesa de alocação. Hoje em dia, né, o que você enxerga que essas mesas te ajudam? Como é que você acha que isso pode ajudar a gente se diferenciar de outros escritórios? Né, só um disclaimer, hoje em dia a gente tem 15 mil assessores só no universo da XP, né, e o Raul, de novo, nosso top 2. A gente tem algo como 300 escritórios de investimento na XP, todos com a mesma plataforma, oferecendo exatamente os mesmos produtos, né, para os seus clientes. Então, diferenciação por produto é muito difícil hoje em dia. Exato. Além do relacionamento, o que você acha que a Critéria consegue te ajudar para você oferecer para os seus clientes, seja a parte operacional ou outros tipos de serviço? Hoje, se a gente olhar realmente para o que virou o escritório, tá? Tô há 5 anos aqui, ele mudou muito, ele melhorou demais. Hoje nós temos áreas específicas dentro do próprio escritório. Na parte de investimentos, por exemplo, nós temos áreas de produtos, área de renda variável, área de câmbio. O que isso proporciona para o assessor? Eu falo que ele tem uma comodidade de precisar entender um pouco de tudo, mas sem ser específico em nada. Por exemplo, a pessoa tem que entender de renda fixa, mas nós temos uma mesa de renda fixa, onde ele vai conseguir discutir exatamente qual é o produto melhor para determinado cliente, qual o perfil. Nós temos uma mesa de renda variável. O assessor hoje não precisa ficar olhando para uma tela para achar uma operação, para ver o melhor momento. Nós temos pessoas para isso na equipe. Então isso foi uma grande evolução quando a gente decidiu realmente criar essas equipes, essas áreas dentro do escritório que libertam o assessor para fazer o papel dele, que é ter relacionamento com o cliente e fazer a captação.
no frigir dos ovos, eu sempre falo o seguinte, falando em números, se você tiver um ROA, um retorno em cima da sua carteira de 1% e você tiver 10 milhões de carteira, é um valor. Se você tiver um ROA de 1% em cima de 100 milhões, o valor percentual é igual, mas o valor nominal não. Então eu sempre falo para todos os assessores, toda a minha equipe cresçam, façam a captação, porque a Critéria vai te fornecer as ferramentas para você atender bem o cliente, via mesa, via outras empresas que nós temos. Então isso realmente é o grande diferencial de outros escritórios, que a estrutura que a Critéria tem hoje, praticamente ela é única. Pouquíssimos escritórios têm o que nós temos aqui dentro hoje. E é por isso que tantos assessores que entram no escritório dão valor a isso. Eles entendem que a estrutura do escritório vai facilitar a vida dele no dia a dia. Entendeu? Então, acho que hoje é um grande diferencial, são essas áreas que foram criadas aqui dentro. Não, muito bom. Só para ilustrar, né, o que o Raul está falando, hoje a Critéria tem algo próximo de 150 assessores comerciais e a gente tem 70 pessoas de apoio, né, dessas áreas, produtos, alocação, RV, operacional. Né, a XP ela nos trouxe uma pesquisa que em média 40% do tempo do assessor é gasto ou era gasto com trabalhos operacionais, desde boleta, STVM, problema na conta do cliente. O cliente com o tempo no cartão de crédito, né, ele vai falar com o assessor. A gente é o representante desse cliente frente à XP. Né? E a gente ter criado essa área operacional, o que é de graça para o assessor, né, qual é a nossa tese? Livrando o assessor desses 40% de tempo que seria operacional para ele focar no comercial, todo mundo ganha mais dinheiro. Com certeza. Né? E Raul, assim, a gente falou de outras áreas de apoio dentro de investimentos. O que você acha hoje, né? Qual é o tamanho da oportunidade de outros serviços além de investimentos? Dado que investimentos, a gente sempre escuta isso, né? Virou commodity, é muito difícil a gente vencer a concorrência por produto, por taxa, por, enfim, investimentos em si. O que você acha que você oferece para os seus clientes hoje que faz a gente ter uma aderência maior aos clientes, ganhar mais dinheiro, perpetuidade, por aí vai? Zé, o nosso pipe de produtos é gigantesco. Com as outras empresas do grupo, hoje a atual Critéria Financial Group, nós temos outras empresas que me dão produtos a mais que outros escritórios não oferecem. Um exemplo básico, nós temos aqui uma corretora de câmbio, uma correspondente de câmbio. Ou seja, o meu cliente, quando ele pensa em viajar ou pensa em fazer uma remessa para o exterior, ele não vai no bancão. Ele lembra do Raul. Ele sabe que o Raul ele vai ter um atendimento especializado na área de câmbio. Ele sabe que nós vamos ter taxas extremamente competitivas no mercado e um atendimento personalizado. Ele fala direto comigo e eu encaminho ele para a área de câmbio, que é um excelente atendimento. Nós temos hoje uma corretora de seguros. Então, a pessoa que, por exemplo, quer fazer uma blindagem patrimonial ou um empresário que quer ter os benefícios, seja de seguro-saúde, seja de plano de saúde, nós temos uma estrutura para isso. Então, o que eu faço hoje com o meu cliente? Ele realmente, em tudo que ele faz, ele lembra do Raul. Vou viajar, lembro do Raul. Eu tenho um filho, quero blindar meu patrimônio para ele, nós temos aqui. Nós temos hoje uma boutique de M&A, de fusão e aquisição, que a gente faz todo o processo interno, fazemos IPO. Inclusive, já temos muitos casos de sucesso aqui dentro da história do escritório. Então, com isso, é o grande diferencial para o cliente. Eu consigo atender ele aqui dentro de casa em 100% das demandas. Então, nós temos aqui uma parte financeira, nós temos a parte imobiliária, onde a gente pode fazer desde consórcio, financiamento, tudo dentro de casa. Então, eu realmente consigo atender o meu cliente 100% em todas as demandas dele. E o mais interessante nós temos especialistas no assunto. É o que eu falo, eu direciono o meu cliente para o especialista. Lógico, o assessor tem que conhecer exatamente o produto, tem, mas não precisa ter os detalhes, porque nós temos especialista para isso. Eu sempre falo, não tem como você ser bom em tudo, mas tem como você contratar a melhor pessoa para essa posição, que é o que nós fazemos aqui na Critéria. Não, perfeito. O trabalho do assessor, né, na nossa visão, é entender dos serviços que a Critéria tem para oferecer e estar próximo do cliente, porque assim ele vai entender a oportunidade que o cliente tem e vai casar, né, o head da área, as operações com o seu cliente. Raul, a gente sempre, né, eu acho que você começou atuando muito atendendo pessoa física, né? O mercado como um todo, né? O mercado de investimentos sempre foi pautado muito pela pessoa física. Hoje em dia, né, qual é o tamanho da oportunidade em PJ? O que você acha que a Critéria tem para oferecer para pessoas jurídicas? E só um parêntese antes, né? A gente fez uma pesquisa aqui na Critéria. Os principais clientes nossos, pessoas físicas, eram ou empresários, né, ou executivos de grande empresa.
E o bom empresário e o bom executivo de uma grande empresa, 95% da origem do estresse dele tá na PJ, Uma né? PJ. Então, às vezes, você conseguir resolver um problema dele na pessoa jurídica tem um impacto muito maior do que você ter uma rentabilidade de 110, 120% do CDI. Como é Com, que é isso para você? não, com certeza. E você sabe que essa é uma questão muito interessante, Zé. Todo mundo pergunta, se você olhasse para o passado e fosse fazer alguma coisa diferente, o que você faria? Eu falaria que eu já teria focado em pessoa jurídica lá no começo. Que hoje eu tenho, basicamente, acho que 40% dos meus clientes são pessoas jurídicas, porque eu acho que lá abre um leque gigante para o assessor trabalhar. Toda pessoa jurídica tem um CEO, tem um CFO, tem todos os C-levels da vida e mais os funcionários. Então você consegue abranger o atendimento de uma forma muito melhor. Hoje, para pessoa jurídica, a gente tem desde gestão de caixa, se o cliente, pessoa jurídica, quer fazer uma aquisição ou fusão, fazemos dentro de casa, benefícios. Eu tenho muita cliente pessoa jurídica que é para investimento mesmo, que eu posso pensar na pessoa jurídica a longo prazo. Fazemos operação de crédito, antecipação de recebíveis. Isso aí realmente é uma gama de produtos que a gente atende pessoa jurídica absurdo. E quem percebe essa oportunidade, nada de braçada. Porque os grandes bancos pecam muito no atendimento de uma pessoa jurídica. E o assessor não. Realmente, quando a gente se preocupa com a pessoa jurídica, você imagina assim, a pessoa jurídica, ela é o filho do CEO. Se você cuidar bem do filho do CEO, o CEO vai falar, pô, esse cara tá cuidando muito bem do meu filho, eu vou confiar nesse cara também para minha conta pessoa física. Isso vem esposa, filho, tio, primo. Captação é isso. Você tem que ter um crescimento de base, é você atender e fazer o bem para um, invariavelmente ele vai trazer todo o rol de amigos que ele convive. Perfeito. Eu acho que você comentou, né, os bancos não atendem bem. Eu acho que os bancos atendem bem as pessoas jurídicas, as corporações gigantes, né? Sim, Aquelas que faturam acima de 3 bi por ano. E a Critéria, eu acho que muito sabiamente, focou no middle market, né? Aquelas empresas que faturam de 30 a 2 bi, 1 bi no ano, porque essas empresas, elas são mal servidas pelos bancos, são. né? E a gente consegue dar uma flexibilidade, oferecer serviços diferentes. Falando um pouco sobre isso, né? Um setor, eu acho que talvez seja o setor que mais esteja se falando hoje em dia da economia e, não, obviamente, né, 1/3 do PIB, o único que cresce, o Brasil é referência nisso, é o setor agro, Com né? certeza. Você tem algum cliente do setor agro? Tenho muito. Inclusive, convivo diariamente com esse setor. Já fui convidado para dar N palestras em loco, fazer um dia de campo. Inclusive, não faz muitos meses, fui em dia de campo lá em Ribeirão Preto, falar exatamente de operações de bolsa, rede agrícola, como que nós fazemos aqui, variação de preço de boi. E o setor agro é um setor muito rico. Rico no quesito financeiro mesmo. Só que é um setor muito pobre de atendimento. Apesar de representar boa parte do PIB do Brasil, essas pessoas são mal atendidas mesmo. Quem Então, surfa bem no cenário agro são as cooperativas de crédito que a gente conhece que não fazem o melhor trabalho possível, né? eu tenho um dos meus clientes, inclusive um grande amigo, que ele fala que quando o Raul chega para conversar com algum cliente do agro, o papo é o seguinte: da porteira para dentro, eu não consigo ajudar muito. Porque o dono da fazenda, ele sabe exatamente o que ele faz. Mas da porteira para fora, a parte financeira, ter uma visão financista do negócio, é onde o Raul entra. E eu sempre brinco quando eu e eu gosto de ir até o local, eu gosto de ir até a empresa, conhecer, porque eu acho que você demonstra uma importância muito grande da tua relação com o teu prospect, com o teu próximo cliente, é realmente conhecer o dia a dia dele. E quando eu vou, até brinco, da porteira aqui eu não consigo ajudar muito. Mas se precisar aqui rastelar alguma coisa, subir um aparelho, é só chamar que a gente faz também. Mas da porteira para fora eu consigo te atender em várias demandas que eu já percebi aqui. Então, a primeira reunião que eu tenho com pessoas do agro, eu sempre alinho expectativa e realidade e o que ele quer. Normalmente essas pessoas elas têm uma desinformação muito grande na parte financeira. Eles são muito bons no que eles fazem, seja no setor pecuário, seja no setor de grãos, eles são bons no que eles fazem. A diferença é que o que eles fazem depois com o dinheiro. Às vezes não é o momento, por exemplo, de você vender o teu boi e já comprar bezerro. Então, essa parte de estudo, nós temos aqui assessoria especializada também na parte do agro. Isso faz um grande diferencial na vida do cliente. Então, nós conseguimos planejar e estruturar assim o longo prazo desse cliente.
E assim, representa, como você falou, representa uma parcela gigante do PIB brasileiro. Eu particularmente, eu ando muito bem nesse setor. O que você tem de pipe, Raul? Pode contar um pouco pra gente? No setor agro? Posso. Vou contar algumas coisas. A gente tem uma operação aí saindo, por exemplo, de crédito de carbono. Perfeito. É uma operação que nós já estamos em andamento e não vou falar em valores, não vou ser indiscreto de falar em valores, mas assim, é uma operação gigante que a gente está vendo. Tem operação de venda de fazenda, tem operação de hedge agrícola. Isso é uma coisa que eu gosto de fazer porque eu não especulo na bolsa, eu protejo o meu cliente do agronegócio Explica um pouco pra gente o que é esse hedge agrícola, por favor. Vamos lá. Um exemplo básico, a gente pegar a arroba de boi alguns anos atrás, ela chegou a bater R$400 a arroba do boi. Hoje, se não me engano, ela está 230 e alguma coisa. Então, o pecuarista que vai fazer a entrega do boi físico no frigorífico, ele tem as datas certas de entrega de abate do boi. Só que o boi hoje a arroba é uma commodity, ela varia conforme demanda, aí tem a fala, China isso, China aquilo. Então nós temos duas formas de trabalhar isso em bolsa mesmo, em proteção em hedge. Seria uma especulação, eu acho que vai subir por isso, ou acho que vai cair por conta disso. Então você faz uma operação. Mas o ideal para quem realmente tem o boi mesmo no pasto, me avisar o seguinte, Raul, daqui 2 meses eu estou entregando 1.500 cabeças de gado e eu queria travar o preço hoje porque eu acho que o valor da arroba no final pode cair. Então a gente faz essa trava hoje. Então, por exemplo, tem um cliente que quando a arroba estava a 400, eu até comentei com ele, vende tudo que você tem porque o preço vai cair e nós podemos até apostar na queda. Foi um momento muito especial, que deu uma operação muito certa, onde realmente entregou as cabeças de gado dele pro frigorífico e não comprou nada, ele esperou a arroba cair. A arroba bateu 310, ainda seguramos mais um pouco até 289, foi quando nós começamos a comprar novamente. Teve um novo ciclo, porque o ciclo pecuário ele acontece praticamente todas as vezes. O que é o ciclo pecuário? Nós temos um aumento de demanda, nós temos um aumento de recria e cria. Isso aí, eu não quero entrar em tanto detalhe, senão a gente vai se estender muito. Mas basicamente eu proteger o meu cliente travando o preço dele quando ele for fazer a entrega física do boi, no caso. Nós temos isso em dólar. Eu tenho muito cliente que é exportador, então a variação do dólar atrapalha ou melhora a vida dele. Como ele não quer ter essa dúvida quando ele for receber o dinheiro, nós travamos $1. Então, se o dólar subir ou cair, ele sabe exatamente quanto ele vai ganhar nessa operação e vai fazer a entrega física do produto ou do material que ele tem que fazer, etc. É uma espécie de seguro, né? Basicamente isso. E assim, ele é um seguro mesmo porque te protege, te dá previsibilidade do que você vai fazer. Você não fica simplesmente esperando o que vai acontecer. Você sabe, é uma operação travada. Se subir, acontece isso. Se cair, é isso que acontece. Então, te dá uma tranquilidade, uma previsibilidade no seu resultado, na tua operação. É uma demanda interessante. Tem coisas bem específicas, tá? Que a gente tem que fazer um outro podcast só para isso. Não, muito bom. Raul, mudando aqui um pouco de assunto, você hoje é um dos principais sócios da Critéria, né? Você começou como assessor, 0 de carteira, 0 de participação, 0 de luva. Foi angariando ali seu espaço, cresceu de forma muito rápida. Hoje em dia tem uma carteira de... Quase 300 milhões de reais. Quase 300 milhões de reais. E é sócio da Critéria, tem inclusive cargos consultivos. Você participou do nosso conselho de administração. E a minha pergunta é a seguinte: como você lida com o desafio de ser assessor, né, e ser sócio, que muitas vezes tem que estar de lados opostos do balcão? Como é isso para você hoje? Assim, você tem mais de um chapéu aqui dentro, é uma forma de você equilibrar mais de um prato, igual a gente fica lá, não. Você vai no circo, tem o palhaço com os pratos, é a mesma coisa. Só que uma coisa que o foco é sempre fazer o melhor. No caso, hoje eu falo que eu tenho quase 300 milhões de carteira, isso é pessoal, porque eu tenho uma equipe, tá? A equipe hoje tá batendo quase R$1 bilhão. Isso é uma forma de eu conseguir passar um pouquinho do que eu faço para um assessor novo, para um assessor que já está aqui há alguns anos e quer dar uma melhorada na performance e por aí vai. Agora, o fato de
estar com outro chapéu é complicado no quesito assim. Às vezes eu tenho que ser assessor e às vezes eu tenho que ser dono. E como você falou, às vezes é totalmente conflitante. Cada um tá olhando para um lado. Qual que é a melhor forma de resolução? É olhar o problema e falar o que ficaria bom para os dois. Numa relação, todo mundo tem que ter a relação ganha-ganha. Onde só uma parte ganha, a outra fica preocupada, fica chateada, a gente pode ter algum conflito. Então, nas reuniões de conselho era basicamente isso. Eu entrava como sócio e defendia o assessor. Então, assim, eu precisava estar naquela eterna balança de sou sócio, sou dono, mas eu também sou assessor. Tem que pensar na pessoa que faz o escritório crescer, que é a ponta final, que hoje é o assessor, hoje é a pessoa que faz a Critéria crescer, faz ela evoluir. Lógico que os executivos, assim, têm grande participação, porque são os planejadores, é quem coloca um rumo para onde tem que ir. Então, basicamente, é complicado. Mas a gente consegue fazer da melhor maneira Tá sempre. dando certo, Tá, né? não, tá dando certo. Tá dando muito certo, na verdade. Você comentou um pouquinho de criação de equipe, esse é um assunto pra gente muito legal, né? Um dos papéis do sócio, e acho que de qualquer assessor que queira se destacar, é exatamente passar os ensinamentos que teve e ajudar a Critéria a formar novos assessores, né? A gente, né, de novo, a Critéria tem 150 assessores, a XP tem algo próximo de 15 mil assessores, e é uma coisa unânime no nosso mercado. Falta mão de obra qualificada, né? Eu, na minha cadeira de expansão, eu tenho uma dificuldade enorme de encontrar pessoas boas no mercado, né? Acaba que todas as pessoas boas já estão alocadas. Como é que tem sido isso para você, Raul? E como é que você fez de criar um time? Como é que é a sua dinâmica com o time? Enfim, conta um pouquinho dessa experiência pra gente. Zé, eu acho que o grande diferencial, perdão, daqui, é que nós começamos a criar assessores internos, assessores bons dentro de casa. A cria mesmo. Eu fui criado aqui. Quando eu me tornei sócio, eu tomei por mim uma responsabilidade de quê? Eu lembrei do meu começo, onde eu realmente sentei, era no computador, no telefone, e tipo assim, vai. Eu transformei isso, eu mudei isso. Hoje, quando o assessor entra, eu faço questão de... Hoje eu tenho uma equipe, tá? Uma equipe grande. Eu faço questão que ele sente do meu lado. Do meu lado. Logo o primeiro entrante senta aqui, ele vai ver o meu dia a dia, ele vai passar por todas as áreas do escritório, porque o operacional é chato, mas tem que ser bem feito. Apesar de nós termos áreas que fazem isso, ele precisa saber se algum dia precisar de uma urgência, ele tem que saber. Então, como sócio do escritório, eu percebi que para a gente crescer, para a gente evoluir, a gente teria que mudar esse processo de entrada do assessor. Então hoje a gente tem um guarda-sol gigante, onde a gente vai colocando, plugando os assessores conforme carteira, conforme perfil, e vai treinando ele todo santo dia. E o treinamento também serve para mim, porque uma pessoa, um novo entrante, às vezes ele tem uma visão diferente da minha. A minha pode estar certa, a dele pode estar certa, nós chegamos num consenso, lógico que a experiência conta muito, o fato de eu já estar aqui, o fato de eu conseguir crescer, eu sempre falo que o meu método pode não ser o melhor, mas funcionou. Então o novo entrante senta do meu lado, eu sempre pergunto, o que você quer? Você sabe o que você quer? Porque se você souber o que você quiser, eu te ajudo a chegar lá, então a gente vai traçar um caminho para você. Só que assim, é uma responsabilidade, eu traço o teu caminho, eu vou pegar na sua mão até um certo ponto, mas você vai ter que trabalhar. Assim, é uma cobrança sadia, mas é mais um incentivo. Eu falo, não é nem uma cobrança, é um incentivo. Então, assim, eu te ajudo a chegar onde você quer. Mas você me escuta um pouquinho. Escuta o tio falar, entendeu? Escuta o Raulzito falar, o que ele vai te ajudar a chegar onde você quer. Eu escuto muito isso. Pô, Raul, eu queria ganhar o quanto você ganha, eu queria chegar onde você tá. A minha pergunta sempre é essa, mas você quer trabalhar igual? Se você quiser trabalhar igual, senta do meu lado que eu vou te ajudar. E eu quero que você seja melhor do que eu. Raul, aproveitando o gancho aí, a pergunta agora polêmica. Quanto é que você ganha? Vamos ter que cortar essa edição aqui. Então, vamos lá. Gente, falar o quanto ganha é complicado, mas eu vou deixar uma conta para vocês aqui. Digamos que... Fala, pessoal! Quer conhecer um pouco mais sobre o nosso grupo, todo o valor agregado que a gente gera para o nosso cliente e aprender a metodologia de atendimento desenvolvida pelo Raul? Acesse o link aqui abaixo e a gente vai conversa conosco. Agora, voltando a falar sobre a sua equipe, você tem uma equipe super heterogênea, né? Tem pessoas mais sênior, pessoas mais júnior. Um caso que eu adoro da sua equipe é o caso do Gabrielzinho, o famoso 100% que a gente chama aqui. Essa história tem que contar, Zé. Conta pra gente essa história, por favor. Meu amigo, essa história foi o seguinte. Tô eu que trabalhando, no escritório, toca meu telefone. Um DDD que eu não conhecia, um telefone que eu não conhecia, então normalmente eu não conheço, então eu não atendo.
e não atendi. Ligou de novo o mesmo número. Eu falei, não, peraí, ligou de novo? Vai, vamos ver o que que é. Atendi, era o Gabriel, que até então eu não conhecia, tentando me captar como cliente para o escritório de investimento onde ele trabalhava. E eu falei, quer saber? Vou deixar rolar essa conversa. Papo vai, papo vem, menino bom, educado, eloquente no que falava, sabia o que falava, e eu dando corda. Eu até lembro que ele falou assim, poxa, Raul, você aqui é um perfil private do escritório, é um perfil que a gente atende, isso e aquilo, a gente sabe que você tem conta na XP. E eu falei, Gabriel, que bom, que legal, pô, eu tenho mesmo. E fui desenrolando a conversa. Em determinado momento, eu falei, pô, gostei muito de você, eu acho que a gente pode conversar em relação à assessoria mesmo, mas eu tenho uma dúvida. Eu queria saber como que você conseguiu meu telefone. Nessa hora ele falou, não, aqui que nós temos uma equipe de marketing. Ele deu uma resposta, tipo assim, categórica, como eu daria, né? Aí eu falei assim, pô, muito legal. Mas você consegue me falar quem que indicou tal? Não, nossa equipe de marketing, mesmo papinho. E aí eu comecei a dar risada no telefone. Essa risada mesmo. Ele falou, senhor Raul, o senhor tá bem? Eu não aguentei. Eu falei, ô Gabriel, deixa eu te falar, cara. Eu sou sócio no escritório da XP, cara. Sou dono da Critério Investimentos aqui. Nessa hora foi um breve momento que ele deu uma gaguejada, que ele não esperava. Ele estava em outro escritório. Eu até falei assim, ô Gabriel, cara, gostei muito de você, eu quero te contratar. Pode vir para São Paulo, ele não era de São Paulo. Falei, pode vir para São Paulo que você está contratado, você já vai participar da minha equipe. Não, seu Raul, não é bem assim, não sei o quê. Eu falei, você tá de telefone gravado, né? Ele falou, então. Eu falei, fale o seguinte, Raul Usni me chama no LinkedIn e a gente conversa. E desliguei o telefone. Praticamente desliguei o telefone. Não deu segundos, ele me chamou. Ô, Raul, Gabriel. Falei assim, cara, tô te ligando aí, vamos bater um papo. E você participou disso também, né? Eu falei, Zé, conheci um cara aqui que é bom, um cara muito bom tecnicamente, um cara tem um traquejo de conversa, tem um soft skill muito bom. Fala com ele. Aí você falou, pô, gostei, e falou, Raul, acho que dá pra trazer. E eu realmente liguei pro Gabriel e falei assim, pode vir pra São Paulo que você tá contratado. Uns 2 meses depois, Por aí. ele veio. Ele trancou a faculdade que ele fazia, veio para São Paulo, começou a fazer a faculdade aqui, veio sem conhecer ninguém e hoje é uma das maiores e melhores promessas da minha equipe. Eu me enxergo muito nesse menino. Me enxergo muito. Eu até brinco com ele. Falei, se eu tivesse começado com a tua idade, meu amigo, eu não sei onde eu ia estar, viu? E é um case de sucesso interno. É um case de sucesso que a Critéria criou. Criado por alguém que a Critéria também criou. Eu também vim daqui e faço questão de sempre tê-lo do meu lado, sempre ajudá-lo. Eu dou responsabilidade para ele, apesar dele ter pouca idade. Eu acho que esse é um princípio básico de crescimento pessoal. É dar responsabilidade e esperar que ele tenha responsabilidade e me dê o feedback positivo. Esse é um caso emblemático aqui da Critéria de alguém que tentou me captar e foi captado. Se quiser ser contratado pela Critéria, já sabe o que fazer, é só ligar pro Raul. Não passa meu telefone. O Raul, a gente falou, acho que para finalizar, a gente falou logo no início, você foi o top 2 assessor do Brasil, né, pela XP. É um prêmio que a XP faz anualmente, uma série de indicadores. Enfim, a gente teve lá na Expert, né? A gente recebeu esse prêmio, você recebeu esse prêmio, mas todo mundo da Critéria comemorou como se fosse prêmio nosso, Gol do Brasil. Mas esse prêmio é nosso. É nosso. Eu falo que a construção desse prêmio foi feita dentro de casa. Todo mundo aqui do escritório tem participação. A equipe, os executivos, toda a área todas as áreas contribuíram para o prêmio. Todas as áreas. Então o prêmio é nosso, não é do Raul, é da Critéria. Nós somos aqui uma família muito unida, que é o que me proporcionou tá lá. Então assim, tem mérito do Raul? Tem. Mas tem mérito de toda a equipe. Pode ter certeza disso, Zé. Como é que foi pra você receber esse prêmio? Cara, foi muito legal, meu. Na verdade, assim, foi o 2º ano do Awards da XP. O ano passado eu também estava figurando entre os top 100, né, que chama top 100 assessores. E particularmente para este ano, foi um gostinho especial de vitória. Vou contar também, não vai ter jeito, né? Rapaz, descobri em novembro do ano passado que minha esposa estava grávida. Descobri que eram gêmeos. Toda a felicidade do mundo, sabe? Ser pai, etc. E o top 100, ele acontece de maio a junho. Perdão, de junho a maio. Perfeito. E a minha molecada, são 2 meninos, os gêmeos, iam nascer teoricamente em julho. Depois do top 100, tudo tranquilo. A molecada resolveu nascer nos últimos meses do top 100, então a cabeça tava voando. Tivemos umas complicações, nascendo prematuros, foram pra UTI, etc.
Tão bem, tá? Graças a Deus. Hoje tudo gordo já, tudo cheio de papada, tudo feliz. Mas os últimos 2 meses de top 100 foram complicados. Minha esposa teve uma complicação, acabou indo pra UTI. Os meninos nasceram antecipado, também foram. E eu tinha opções. Era me desligar, fingir que eu não precisava trabalhar, era tocar um belo de um que se dane tudo, ou cair de cabeça no trabalho. Eu escolhi essa opção, cair de cabeça no trabalho, foquei no que ia me dar uma paz de espírito no momento, dei todo o apoio para minha esposa, para meus filhos lá, ia no hospital 5, 6 vezes por dia, ficava na UTI, levava computador, e tudo isso que eu tô te relatando, o próprio Guilherme Benchimol me perguntou na Expert, falou, Raul, você aqui de novo, né? Eu falei, de novo, meu amigo, mas dessa vez melhor colocado. E ele falou, e aí, o que você fez de diferente? Eu falei, diferente nada, eu só fiz mais do que eu já fazia antes. Era sempre mais do mesmo, melhor. E aí um dos funcionários da XP falou assim, acabou de ter gêmeos. Ele falou, como assim? Foi nos últimos 2 meses. Então, eu tá no topo foi um gostinho muito especial, porque assim, foram momentos difíceis, mas que a gente tem que enfrentar. Então eu sempre falo assim, não adianta criar desculpa. Eu podia criar desculpa e falar, pô, eu não fiz nada esse mês porque meu filho tava isso, minha esposa tava aquilo. Não. Fui lá e caí de cara no trabalho, isso me deu uma satisfação muito grande. Então hoje esse prêmio, além de ser meu, da Critéria, também da minha família, hoje da minha esposa, dos meus filhos, que no frigir dos ovos eu tô aqui por eles também, tá? Claro, que legal. Então foi bem emocionante, a gente recebia a foto de você com os 2 moleques no canguru aqui, boletando, né? Não, Muito bom. essa foto vai pros anais da Critéria. Era eu no hospital, com um deles no sling, no canguru, computador na frente, telefone, que a esposa que tirou a foto e eu mandei aqui pra equipe. Pessoal, gente, não acredito. Acabou de nascer a esposa lá e ele não para de trabalhar. Mas era o meu escape, era a minha válvula de escape. Então, ao invés de eu focar em ficar preocupado, eu falei, quer saber? Eu vou fazer o que me faz feliz. O que eu sei que vai me dar crescimento pessoal. E graças a Deus passamos por essa fase, os meninos também, minha esposa está super bem. Foi um momento de felicidade e de emoção absurda quando eu também ganhei, receber o prêmio lá. Muito bom. Aí a família unida, a família Critéria unida, assim, você via no olho de cada um a felicidade de ter o Raul lá em cima, ter o Raul no palco. Então, assim, é indescritível, na verdade. E muito merecido. Eu acho que essa é o exemplo cabal do antifrágil, né? O antifrágil é aquele conceito de que nos problemas a gente cresce, né? E eu acho que você, poxa, fez isso muito bem. Tinha todas as desculpas do mundo para você alargar o trabalho, para você não estar nesse ranking. E você estava lá, não só dentro do ranking, mas top 2, algo que foi primeira vez na história da Critéria que a gente teve um assessor top 2. Isso foi emocionante para todo mundo. Eu estava lá, enfim, foi muito bom. Foi ótimo. Raul, bom, chegou no topo, top 2, melhor assessor da Critéria, top 2 Brasil. E agora? Para onde vamos? Quais são os próximos passos? O que te move? Você sabe que eu dei várias entrevistas lá na Expert e todo mundo perguntava, e o ano que vem top 1? Eu falei assim, não sei. Raul, não sei, mas provavelmente eu vou ajudar alguém da minha equipe tá lá. Que eu acho que o crescimento pessoal vai ser realmente eu conseguir passar o meu conhecimento, a minha dinâmica comercial, a minha intensidade comercial para minha equipe. Então eu acho que um foco que eu tenho hoje é colocar alguém dos meus liderados lá. Faço questão que todos cresçam, faço questão de que todos aprendam, faço questão de estar aberto a ajudá-los nisso, tá? É complicado quando você chega no topo e fala, e agora, o que eu vou fazer? Meu amigo, vou fazer o que eu faço todo santo dia, vir trabalhar, arregaçar a manga, ajudar meu cliente, proporcionar... como é que eu vou falar assim? Proporcionar ajuda. Eu não quero falar ajuda porque a gente não está aqui ajudando, a gente aqui é um trabalho. Mas eu tenho comodidade de ajudar meu cliente, ajudar os meus pares aqui. Então agora é focar e continuar. Mais do mesmo, melhor, continuar fazendo melhor, continuar se aprimorando. Eu acho que o assessor de investimento ele não pode parar de aprender nunca. Isso aqui é uma coisa que nós temos aqui na Critéria muito forte, que nós temos até uma universidade interna onde o assessor pode entender de tudo se ele quiser. Realmente é uma universidade, nós temos uma faculdade aqui. Então agora é fazer alguém da minha equipe chegar lá. Vou ficar muito feliz. Demais, Raul. Bom, eu acho que é isso. Foi um prazerzão falar com você. Você já é meu sócio, meu irmão. Orgulho da Critéria.
Para finalizar, tem alguma coisa que você queira falar? Quer falar em nome da Critéria? Quer chamar alguém para sua equipe? Quer chamar alguém para ser seu cliente? Gente, não, na verdade, assim, muito a elogiar e agradecer todo o suporte que a gente tem aqui do escritório, apesar de estar aqui todo santo dia, a gente aprende todo santo dia também com todo mundo, a gente realmente é uma família. Falar para os novos entrantes que nós estamos à disposição. Eu sempre falo que o meu tempo é 100% disponível para quem dedica 100% a ter o meu tempo. Então, realmente estou à disposição. Nós temos escritórios no Brasil todo. Sempre faço um roadshow nos outros filiais, nos outros escritórios, para realmente passar um pouco do conhecimento, passar um pouco do dia a dia, demonstrar um pouco de como eu faço. Eu acho que isso é importante e sempre aprimorando, tá? Então, hoje, a Critéria é realmente um grupo financeiro gigantesco que tem todas as soluções financeiras, todas as soluções de todos os setores que podemos atuar, investimentos, seguros, câmbio, fusão, aquisição, agro e por aí vai, tá? É simplesmente demonstrar que a Critéria hoje realmente é um grupo financeiro muito forte e tá aqui pro que deve meu amigo. Maravilha, meu querido. Sucesso pra gente. Espero que a gente passe aí muitos anos ainda sendo sócios, no topo dos rankings. Com certeza. E é isso, senhoras e senhores. Esse foi o primeiro episódio do Papo com o Assessor. Primeiro episódio dessa nova série que a gente está fazendo. Espero trazer outras pessoas, outros conteúdos legais aqui para vocês. Obviamente que o primeiro episódio tinha que ser com o nosso querido da Raul. Uma pena que está acabando. Mas é isso, uma boa noite a todos. Obrigado, Raul, pelo seu tempo. Vai lá ficar com seus filhos, com a sua mulher. E é isso, senhores e senhoras. Um abraço, boa noite. Boa noite, obrigado pela audiência, gente.